mais. Muitas das vezes, meu Senhor, pensa até mesmo desistir, porque as lutas são grandes, meu Pai, as lutas são constantes, Senhor, mas nós estamos aqui clamando a um Deus vivo, nós estamos aqui clamando a um Deus poderoso, nós estamos aqui clamando a um Deus que tem o poder sobre o céu e sobre a terra, meu Pai. Senhor, nós clamamos ao Senhor pela vida do teu povo, meu Pai. Senhor, venha fazer dar certo, meu Pai, tudo aquilo que vem dando errado, ela tenta e não consegue, todos os planos, meu Pai, muitas das vezes são frustrados, mas para aqueles que confiam no Senhor, os planos do Senhor não se frustrará, não, Senhor. Meu Pai, vai quebrando todo empecilho, tudo aquilo que impede, meu Pai, do teu povo ser feliz, tudo aquilo, Senhor, que impede eles de conseguir, e nós te pedimos, meu Pai, que eles não venham perder a tua presença ela é real, a tua presença, meu Deus, é essencial na nossa vida, meu Pai, e nós clamamos ao Senhor incansavelmente, porque nós precisamos, Espírito Santo do Senhor, venha avivar a tua igreja, meu Pai, aviva, Senhor, levante aquele que se encontra caído, Pai, fortaleça aquele, meu Deus, que se encontra fraco, Senhor, em nome de Jesus. Nós desejamos tua presença na nossa casa, no nosso lar, aonde formos. Pai, abençoa teu servo, como disse na oração, abençoa a sua casa, a sua família, fortalece o seu espírito, a sua fé, e que venha o renovo sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Coloque as mãos na sua cabeça e diga assim comigo: Pai, abençoa a minha vida, tira todo o mal, toda a malícia, toda a sujeira dos meus pensamentos, do meu coração. Diga: Senhor, me purifica dos meus pecados, em nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Dá um aplauso para Jesus bem forte. Graças a Deus. Você está abençoado em nome do Senhor Jesus. Pode sentar, igreja. Glória a Deus. Quem precisa do Espírito Santo na sua vida? Que bênção, hein? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3.
Bom dia, ao paz do Senhor Jesus a todos. Estamos dando início à reunião principal de domingo para o Brasil e o mundo. Vamos daqui a pouquinho orar pela sua vida. E aqui a igreja de novo vai receber oração. Oração é bom ou é ruim, gente? É bom, né? Apocalipse capítulo 3. Quem encontrou, diga amém. Versículo 20. Versículo 20. Diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Eu vou deixar mais claro para você. Assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e farei uma refeição saborosa com ele. E ele comerá também comigo. Diga glória a Deus. Essa palavra, ela foi ministrada pelo Espírito Santo para a igreja. Foi ministrada não para não crentes, mas para os crentes da igreja. Essa palavra, ela hoje está sendo ministrada para mim e para você. Essa palavra está sendo ministrada para todos nós. O Espírito Santo, quando ele diz, eis que estou à porta e bato, ele está dizendo, eu estou à espera de alguém abrir a sua porta. Que porta é essa? A porta do nosso coração. O Espírito Santo está do lado de fora, esperando alguém abrir a sua porta, para que ele venha a entrar. Porque a vontade dele é fazer uma refeição com você hoje, igreja. Essa é a vontade do Espírito Santo. O Espírito Santo quer ter comunhão com você. A vontade do Espírito Santo é ter um relacionamento com você. A vontade do Espírito Santo é poder conversar com você. E ele está à espera. Ele diz, eis que estou à porta. Ele está do lado de fora. Ele está querendo que você abra logo o seu coração. Que você não demore para abrir o seu coração para ele entrar. Que você não demore. Na verdade, não demore para abrir o seu coração. Saia correndo nesse momento. Vai lá no trinco da porta do seu coração. Pega lá a chave que está trancando essa porta. Abre logo essa porta, chama ele, convida ele para entrar na sua vida. Convida ele para entrar dentro da sua casa, do seu lar. Convida ele para fazer uma refeição com você. Nós não convidamos qualquer pessoa
ou uma pessoa desconhecida para fazer uma refeição conosco. Na verdade, você só chama para o churrasco uma pessoa que você conhece. Muitos aqui, com certeza, chamam os amigos para o churrasco. Você que está me assistindo, com certeza você chama alguém para almoçar com você, só se você conhecê-lo. Então o Espírito Santo, Ele quer que você o convide. Ele quer, porque Ele é bem educado. Ele não é como o espírito maligno. O espírito maligno, ele vem e arromba a porta, ele pula a janela, ele vem sem avisar, e ele acaba com a sua vida. Mas o Espírito Santo é diferente, ele é educado, ele pede passagem, ele pede para entrar. Ele não vai entrar na sua casa se você não convidá-lo, ele não vai entrar no seu coração se você não chamá-lo. Então, o Espírito Santo, ele precisa ser convencido a entrar no nosso lar, na nossa vida. Levanta a mão direita e diga assim comigo: Deus deseja ter comunhão comigo. Diga glória a Deus. Por que Deus deseja ter comunhão com você? Porque esse era o plano original. Desde o início, quando Deus criou o homem, Ele criou para ser um relacionamento íntimo com Ele. Aqui no livro de Gênesis, capítulo 3, Gênesis capítulo 3, versículo 8. Gênesis capítulo 3, quem encontrou, diga glória a Deus. Vamos lá, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim. Quem era que andava no jardim? O Senhor Deus, Ele andava no jardim. Pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim, diga misericórdia. Então olhe para cá, o plano original de Deus era ter comunhão com o homem. Por que quando Deus ele veio passear no jardim, à tarde, à tardinha, né, na viração do dia, eles estavam escondidos? Por que eles se esconderam? Por causa do pecado. O pecado nos afasta de Deus. O pecado faz com que o homem se esconda de Deus. Diga misericórdia. O pecado nos faz vergonha. Eles sentiram vergonha e foram se esconder. Quando Deus chegou para conversar com eles, Adão já não estava mais no mesmo lugar de sempre. Adão não estava mais no encontro marcado. Adão, ele se escondeu. Deixa
Tinha um encontro marcado naquele momento, mas Adão tinha se escondido. Adão faltou o encontro. Adão. E Adão estava escondido. Adão não queria aparecer. Adão estava sentindo muito por causa do pecado que eles acabaram de fazer. E aí Deus disse: por que vocês estão se escondendo? Vocês perceberam que estão nus? Vocês comeram do fruto? Deus já sabia. Isso só mostra o plano de Deus. Desde o início, Deus queria relacionamento. Queria conversar com ele, andar com ele, passear com ele. Ô Adão, vamos passear um pouquinho, vamos conversar. Vamos aqui conversar nós dois juntos. E isso só seria depois disso que aconteceu, só seria restaurado em Jesus. Só Jesus poderia restaurar o relacionamento do homem para com Deus. Jesus teve que morrer pelos nossos pecados para remover toda a nossa vergonha. Toda a vergonha que o primeiro Adão trouxe para nós foi removido em Jesus. Jesus é o último Adão. Jesus é a escolha, a nossa escolha. Jesus é a nossa escolha. Adão não é a nossa escolha. Ninguém escolheu Adão como pai. Todos nós nascemos com Adão sendo nosso pai. Verdade ou mentira? Mas Jesus não, nós temos em Jesus uma escolha. Jesus, ele pode ser como um noivo que a gente escolhe para casar. Pai a gente não escolhe, mas a pessoa com quem você casa, você escolhe. Amém ou não amém? Então Jesus, ele é a nossa escolha. E ele deseja esse relacionamento íntimo com você. Ele só quer que você não deixe ele do lado de fora. Ele só não quer pegar essa chuva. Será que você me entende? Ele não quer ficar do lado de fora da casa. Porque ele, desde o princípio, desde o dia que você nasceu, a vontade dele é entrar dentro da sua casa. É entrar dentro da sua vida, do seu lar. Daqui a pouco eu vou mostrar alguns testemunhos aqui. Vão se preparando aí. Alguns testemunhos que não foram gravados, né? Aí nós vamos gravar. Então vocês vão se preparando. No capítulo 15 de João. Vamos todo mundo para lá? João capítulo 15. João capítulo 15.
João capítulo 15. João capítulo 15. Eu espero. O café já está pronto. Eu espero. Quem tem que esperar é o café, não sou eu não. Pronto? Quem encontrou, diga glória a Deus. Aí, vamos lá. No versículo 5, né? Diz assim, ó. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Dá um glória a Deus aí. Tudo que você quiser fazer na sua vida, tudo, você vai precisar da presença de Deus na sua vida. Tudo. Os seus sonhos. Você tem sonhos? Tem? Quem tem planos e projetos aqui? Para esse ano, para o próximo ano, sonhos. Eu tenho muitos sonhos, apóstolo. Tem? Pois sem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você não vai conseguir. Não vai. Eu fico muito triste, às vezes, quando eu vejo um filho de Jesus, um filhinho de Deus, rejeitando a presença dele. Eu fico muito triste quando uma pessoa nega, resiste. Às vezes, o Espírito Santo ele bate mais de uma vez na porta. Você sabia disso aí? Bate mais de uma vez na porta. Mas a pessoa não abre. Mas a pessoa não abre. Está entendendo? Fica resistindo. E o Espírito Santo ali batendo, sabe? Não entristeça o Espírito Santo. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, aos quais foram selados. Você foi selado, o Espírito Santo é o selo da sua salvação. Você só é salvo porque existe um selo, e esse selo é o Espírito Santo de Deus na tua vida. Eu não sei como é que a pessoa tem coragem de resistir a Ele, de negar a Ele, de não querer a presença dEle na sua vida. Eu fico triste. Gente, eu fico tão triste. Esses dias eu estava tão triste, chorei tanto, sabe? Eu convidando, chamando, falando a importância de Jesus, e a pessoa só se afastando. E a pessoa só se afastando. Eu fiquei tão triste, eu disse, não sabe o mal que está fazendo para si. Não sabe o mal. Sem o Espírito Santo, nós não somos nada. Você sabia disso? Sem Ele nós não somos nada. Nada. E o pior é você resistir ao Espírito Santo. Isso é o pior. Uma coisa é você resistir ao Pai, outra coisa é você resistir ao Filho. Outra
pior é você resistir ao Espírito Santo, porque só Ele pode trazer arrependimento, trazer você para o Pai, só Ele. Mas é a luta da gente, é a luta. Nós passamos uma luta tão grande ali no Nordeste. Pregar ali não é fácil. Muita feitiçaria, muita idolatria. Eu e a bispa, a gente mora numa casa e em cima da nossa casa mora uma feiticeira. E eu não sei o que aconteceu, mas desde quando a gente foi morar lá, que não teve mais batuque. Deve estar ainda acendendo as velas dela lá. Deve estar fazendo a simpatia, né? Só que, acho que eu estou falando mais, já bloqueia eu. Posso nem falar essas palavras, Jesus. Enfim, vocês estão entendendo. Quem está entendendo o que o apóstolo está falando? O negócio é sério. Porque tem palavra aqui que o apóstolo não pode usar. Senão vão me bloquear na internet. Aí, tem hora que a luta está grande, a tribulação está grande. Eu saio lá do quarto, ungindo todo mundo. Eu unjo o Sansão, unjo a Radassa, unjo a bispa. Vamos orar, minha filha, vamos vigiar, porque o negócio está sério. A luta está grande. E vem ataque, vem luta, paulada, chicotada. E a gente, mesmo cansado, parecendo aqueles burros cansados. Já viu burro cansado já? Aqueles burros cansados, com sede, no sertão. Ele vai com a carga, lá a gente chama de cangaia. Cangaia, põe em cima, aí vai, sabe como é que ele anda? De tão cansado do peso, balançando o pescoço. Não é assim não? Anda bem devagarzinho assim, ó, balançando o pescoço, de cansado. Às vezes eu estou desse jeito, parecendo aqueles burros, sabe, andando tão cansado. Mas você pensa que é fácil? Ontem eu estava falando para a bispa, minha situação está complicada demais. Ontem eu estava chorando com saudade deles. Aí é assim, se eu vou para lá, eu choro com saudade de vocês. Aí se eu venho para cá, eu choro com saudade deles lá. Tá difícil para apóstolo, tá difícil. Ajuda eu aí, gente. Ora por mim. Só que tem que fazer sacrifícios, tem que continuar. Se eu desistir, vocês não vão conseguir. Se você desistir, tem muita gente que não vai conseguir. Você sabia que tem muita gente que olha para você, que precisa que você não desista? Quem está entendendo isso? Tem pessoas que estão olhando para você, que se você desistir, ela também desiste. Então não desista não. Não é fácil. Você acha que o burrinho lá do sertão, você acha que é fácil para ele?
Mas ele, para ajudar o dono, ele tem que ir até o fim. Senão não vai ter água para o povo. Senão não vai ter água. Está entendendo? Se o burro não continuar a caminhada dele, não vai ter água. É longe, onde tem o poço, é longe. É assim. E o que é que endurece o nosso coração às vezes? Pecado. O orgulho. O orgulho fecha a porta, gente, de tal forma que o Espírito Santo não consegue entrar. Diga misericórdia. A falta de perdão. O que é isso, apóstolo? Uma pessoa magoada, chateada, né? A trocar essa palavra, magoada por chateado, botaram a palavra, ô palavra horrível, essa palavra chateado. Eu estou chateado, isso não existe, é magoado mesmo. Magoada, pessoa chateada. Eu estou chateado, você está magoado, rapaz. Fala a palavra certa, magoado. É um medo de falar. Pedir desculpa, não, você pediu foi perdão. Fala a palavra certa. Não pede desculpa não, pede perdão. Até eu já falei muitas vezes desculpa, tive que corrigir. Não, desculpa não, perdão. A palavra certa é perdão. E Deus não trabalha, gente. Como que Deus vai trabalhar no coração magoado? Coração incrédulo, que não acredita. Você vai ser tocado, você vai ser transformado, você vai receber um milagre na sua vida, você vai receber a libertação, sua família será abençoada. Coração travado, não crê. Você pode profetizar, não crê. Teve algum lugar que Jesus não fez nenhum milagre? Teve? Sim ou não? Sim, teve. O problema estava em Jesus, então? Estava não. O problema estava em quem? Aqui, ó. É aqui. A gente fala coração aqui, mas na verdade é aqui, ó. O coração da gente é aqui. Os pensamentos. Às vezes o pensamento está assim, ó. Sabe o que é isso aqui? Trancado, fechado. Pensamento. Não deixa o Espírito Santo agir. Diga misericórdia. Imagina você numa casa, lá no sertão, vou falar no sertão. Você imagina lá você numa casa no sertão, aquele sol escaldante, as portas tudo trancadas, a janela trancada e você dentro da casa. O sol só entra pelas brechas, bem um pouquinho assim, e você naquela escuridão. Às vezes é assim. O sol da justiça quer entrar na vida de muitas pessoas e elas com as portas trancadas. Mateus capítulo 11. E para que eu vou deixar o Espírito Santo entrar? Para quê? Para que serve o Espírito Santo, gente? Para que o Espírito Santo na minha vida? Para quê? Será que ele serve de alguma coisa na minha vida?
forte demais isso aqui, meu Deus. Mateus capítulo 11. Encontraram aí? Versículo 28. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. É o 28. Você já sabe, você já conhece. Não é? O que diz aí? Ah, então ele serve para aliviar meu coração? Olha. Vou fazer uma pesquisa aqui, ó. Quem aqui precisa de alívio no coração? Quem está precisando? Olha, então todo mundo está precisando do Espírito Santo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eita, que forte, hein? Quer dizer que eu posso chegar cansado, eu posso chegar pesado, posso, na igreja? Que ele alivia? Sim ou não? Ele alivia. Você sai com a paz. Eu estava precisando. Quem já disse isso? Eu estava precisando. Você saiu da reunião, aí você chega e diz, estava precisando, ó. Sim, senhora. Carregar a bateria. Só não esqueça de não deixar descarregar. Você sabia que se deixar descarregar completamente, a bateria já fica com defeito? Então não deixa descarregar completamente a bateria. Quando chegar assim, ó, eu deixo em 40%. Chega em 40%, eu raboto na carga. Mas eu não sei como é que você faz lá. Mas não deixa passar de 20% não. Quando tiver 20%, você estiver bem cansado. Aí você põe na tomada para carregar de novo. Quem está na carne não está entendendo o que eu estou falando. Se eu estou falando de celular, eu estou falando da vida espiritual. Mas quem é espiritual sabe o que eu estou falando. Diga glória a Deus. Está entendendo? Então não deixa chegar a 20% não. Ó, quando é que eu sei? Quando é que eu sei que está em 1%? Eita, 1% está... Quando é que eu sei? Quando você está prestes a dizer aquela frase. Eu não aguento. Pronto. Aí é 1%. Você passou do limite. Você passou, não pode. Você não pode chegar a falar essa frase. É tudo que Satanás quer ouvir, dar gargalhada. Não pode. Antes de chegar, para você falar essa frase, dobra o joelho. Dobra o joelho. E deixa a lágrima escorrer. Entendeu? Chore. E quantas vezes eu choro e às vezes choro até alto mesmo, a ver se sai fora. Ficar guardando as coisas, eu me livro. Cada vez que você fala com o Espírito Santo, você renova mais 10 anos de vida. Quem crê no que eu estou pregando aqui? Você crê nisso? Renova mais 10 anos, você sai. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel, volta às páginas onde você está. Vai lá no Antigo Testamento. Devagar, para você não passar muito. É depois de Isaías.
Depois de Jeremias, deixa eu ver, antes de Daniel, é entre Daniel e Jeremias, Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Daqui a pouco eu vou orar por vocês. Eu não sei, gente. Eu não sei como é que a pessoa vive sem o Espírito Santo, não. Sinceramente, eu não sei. Dá uma agonia às vezes. Eu não sei. É complicado. Encontraram aí? Foi mesmo? Já encontraram? Quem encontrou, diga glória a Deus. Versículo 36. Não, é o versículo 26, perdão. Eu estava lendo e... Estava lendo aqui sem entender, não é o 36 não, gente, é o 26. Ah, é isso aqui, 26. Não, o capítulo é o 36, certo? É o versículo que é 26. Eu falei 36 e 36, mas é 36 e 26. Vamos lá. Tem problema não, eu espero, viu? Quem está esperando é o café, não sou eu não. Ele me espere. Vamos lá. Dona Luzia. Já um testemunho forte, né, Dona Luzia? A senhora consegue dar? Consegue dar o testemunho da senhora? Dona Luzia quase morreu. Está viva, né? Já acharam, gente? Vamos lá? É forte, hein? É o versículo 26, né? Dar-vos-ei o que, gente? Pronto, meu Deus, é forte demais. Poderia parar aqui, mas ainda tem mais. E porei dentro de vós um espírito novo. Eita, dá uma glória a Deus aí. Deus, ele vai dar um coração novo para você. Vale a pena ter o Espírito Santo, sim ou não? Ele vai dar, ele vai trazer alívio, vai dar um coração novo, ainda vai me dar um espírito renovado, vai renovar meu espírito. Vou chegar lá no meu trabalho amanhã com um novo semblante. Um semblante de vitorioso. Um semblante de vencedor. Um semblante de mais conquistador. Conquistando os meus sonhos, os meus projetos, os meus planos. Porque Deus, ele renovou meu espírito novamente. Vai trocar as penas da águia. Jogar as penas velhas da águia fora. Vai arrancar o bico velho, aquele bico velho que já não entrava nos buraquinhos mais difíceis para pegar o lanche. Arranca o bico velho, coloca um bico novo. Para você voar mais alto do que quando você voava antes. Muito mais alto. Amém? Esse ano vai ser um ano, Deus me mostrou isso. E já está acontecendo já. Os testemunhos estão chegando. Eu profetizei lá no ano novo. Que Deus estava me mostrando
que muitos ímpios iriam entregar suas riquezas para aqueles que estavam sendo fiéis ao Senhor. Muitos fiéis a Deus vão receber riquezas esse ano de 2025. Alguns vão dobrar o patrimônio, só servindo a Deus, sendo fiel a Ele. Muitos que estavam sendo fiéis, recebendo, e eu via os anjos descendo e entregando a chave dourada na mão dos fiéis. E se cumpriu isso aí, primeiramente na minha vida, se cumpriu isso aí. Em fevereiro, não, no final de janeiro, um anjo chegou até mim e entregou uma chave de ouro na minha mão. Entregou a chave de ouro na minha mão. Chave dourada na minha mão. E chave no mundo espiritual, para quem não sabe, é acesso a uma porta. Portas são oportunidades. Então eu ganhei acesso a uma oportunidade de ouro. Só que Deus, eu via muitos, milhares, eu não conseguia contar, de anjos descendo e entregando. Eu vi os cristãos, os fiéis, assim com a mão, e o anjo descia, entregava a chave na mão, descia, entregava a chave na mão, descia, entregava a chave na mão. E Deus me disse, eu vou dobrar patrimônios em 2025. Ele disse para mim, de muitos fiéis, eles vão adquirir riquezas e propriedades, e não vai ser por obras de injustiça, não vai ser desonesto, não vai. Deus falou para mim, não vai ser de maneira desonesta, não vai ser por obras de injustiça, porque até aqueles que edificam com obras de injustiça vão perder tudo o que conquistaram e vão dar para aqueles que foram justos. Então, aqueles que foram justos. Então, eu vou passar para vocês eu gravei, mas ficou com áudio muito ruim, dos fatos que iriam acontecer esse ano de 2025 e os outros que vão acontecer até 2030. 2030. Tem um bilionário aí, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar do Elon Musk, dono do X, né? Esse homem vai ser usado, ele já está sendo usado. Está sendo usado para preparar o caminho. Ele está sendo usado para preparar o caminho. Preparar o caminho para o filho da perdição. Mas, até 2030, né? Estamos em 2025, né? São 5 anos, 2030. Mas, Deus, Ele pode intervir. Mas esse é o plano da nova ordem mundial. Esse é o plano da nova ordem mundial. Inteligência artificial, chips sendo implantados no cérebro. Já viram isso aí? Você passa em um determinado lugar, acho que aqui no Brasil já está acontecendo. Estão vendendo a íris, né? Quem viu isso aí?
Aí, o computador, ele lê sua íris, estão vendendo, acho que R$ 700, se eu não me engano. Esse é o valor, né? Mais ou menos. Hã? Quanto? 580? Pois é. Estão vendendo. Aí, ele pôs o olho, aí sabe tudo, você, tudo. Seu DNA, RG, CPF, tudo. Controle. O que é mais valioso para o governo é o controle. O que é mais valioso para o governo não é. Tem gente que pensa que é o dinheiro. É o dinheiro, a economia é nada. É o controle. São as informações que eles têm ao nosso respeito. Meu e seu. Você já viu alguma coisa no seu celular que você tem que compartilhar seus dados? Já viu, já? Ah, vou compartilhar meus dados, ó. Aí você clica. Cuidado nesse negócio de clique. Ó, tem R$ 500 para você tirar. Você só tem que digitar a sua senha do banco. Rapaz. É você clicar e eles hackeiam. Tudo seu. Hackeia tudo. Cuidado. Muito cuidado. Quem já ouviu falar em criptomoedas? Criptomoedas. Criptomoedas é uma maneira de não ficar associado ao governo. É um dinheiro descentralizado, sem governo. Muitos ficarão milionários com criptomoedas. Já tem ficado, muitos milionários. Deus tem usado muito criptomoedas. Entendeu? Para abençoar cristãos. Cristãos. Com criptomoedas. Transferência de riquezas. Sem a mão do governo. Passa virtualmente. Transfere a riqueza sem passar pelos impostos do governo. O governo não consegue exercer autoridade sobre criptomoedas. Tudo isso aí está no informativo profético, que eu vou ter que regravar, né? Que eu gravei em janeiro, ficou ruim o áudio. Aí não vou postar não, está muito ruim. Mas eu vou regravar para passar para vocês. Salmo 51. Salmo 51. Salmo 51. Salmo 51. Abre no meio da Bíblia. Se você encontrar Provérbios, volta às páginas. Você vai encontrar Salmo. Salmo 51. Quem encontrou? Põe a mão no seu coração e fala assim: Espírito Santo, entra na minha vida. Diga: eu não sei viver sem a tua presença. Amém. 51, versículo 10. Davi disse como? Cria em mim. Você sabe quando foi que ele escreveu esses versos? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto, inabalável. Ele escreveu esse verso quando ele foi repreendido pelo profeta Natã. Davi adulterou com Batseba e Deus enviou o profeta Natã para repreendê-lo. Ele ficou tão abatido com a repreensão, tão envergonhado
com aquela repreensão. E ele entendeu que era Deus que estava repreendendo ele. Que ele diz: cria em mim, Senhor. Cria em mim o quê? Um coração puro. E renova dentro de mim um espírito reto, ou um espírito inabalável. Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. Hoje o Espírito Santo, ele está batendo na porta. Ele está batendo na porta. Deixa ele entrar na sua vida, no seu coração. Deixa ele fazer morada, deixa ele fazer uma refeição com você. Convida o Espírito Santo hoje para o almoço. Convida. Pai, em nome de Jesus, nós abrimos a porta do nosso coração. Nós pedimos a tua presença no nosso lar, na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, aonde nós formos, inclusive no supermercado. Sim, Senhor, esteja conosco até a consumação dos séculos. Cria em nós um coração puro, renova em nós um espírito inabalável, um espírito reto. Esse espírito inabalável, esse espírito reto, é um espírito que não se desvia. Essa é a nossa vontade, é não se desviar. Essa é a nossa vontade. Receber a força necessária para vencer, para conseguir vencer. Vencer o pecado, vencer as tentações da carne, vencer as lutas diárias, os problemas. Os teus servos amanhã vão ter muitos problemas para resolverem. Eles precisam de ti, da tua força, porque sem ti nada eles poderão fazer. Então ajuda cada um deles. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai. Seja com eles. Tira todo o peso, todo o embaraço. Tudo que está sobrecarregado. Alivia. Alivia. Traz a paz que eles precisam. A esposa amar o seu marido. Mais ainda. Amar mais hoje do que amou ontem. O marido amar sua esposa muito mais do que amou ontem, vai amar hoje. Em nome de Jesus. Pai, e os filhos não terão intrigas dentro de casa, inimizade, brigas. Não, vai ser uma casa abençoada, um lar abençoado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Diga glória a Deus. Amém. Gente, tem alguém que sente o Espírito Santo aí bater na porta do coração e tem uma mágoa que quer tirar? Eu quero tirar essa mágoa do meu coração, apóstolo. Eu vou fazer uma oração por você. Tem alguém aqui? Apóstolo, eu tenho uma mágoa e eu gostaria de uma oração para abençoar a minha vida. Em nome de Jesus. Tem alguém? Não? Está todo mundo livre? Coração puro? Tem? Todo mundo bem? Amém. Glória a Deus. Dá um aplauso para Jesus. Amém. Parabéns.
Parabéns. Pode sentar. Parabéns, viu? Em nome de Jesus. Cadê a irmã Luzia? Quer contar ou não? É? Tá bom. Tudo bem. Glória a Deus. Tem mais alguém que quer contar testemunho? Que não foi gravado? Quer gravar? Tem? Quer contar um testemunho? Quer? Vem cá. Vamos, Jesus, vem cá. Sobe aqui, o altar. Aqui, ó. Por aqui. Isso. Glória a Deus. Jesus fez um milagre na vida da senhora. Vou passar para cá. Como é o nome da senhora? Cida, Jesus fez um milagre na vida da senhora. fez. Conta o milagre. Então, né? Nem tava esperando, né? Por causa que eu tava buscando por mim, né? Não era por nada lá em casa. É por causa que. Aí eu peguei. Meu marido tava esperando a cartinha dele chegar da aposentadoria, né? Aí eu vim buscando para ele. Não por ele, né? Por mim, que é aquele caso que eu falei pro senhor, né? Aí chegou a cartinha dele semana passada, para ele tá aposentado já, para ele receber já no dia 2. Ó, que bênção. Glorifica Jesus, igreja. Maravilha. Que bênção. Tá feliz? Estou muito feliz. Vale a pena servir Jesus? Vale a pena, viu? Pode glorificar bem forte. Dá um abraço. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Que bênção, hein? Desce aí, irmã. Isso. Cuidado para não cair. Isso. Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Hã? Não? Glória a Deus. Vamos. Posso orar pela sua vida financeira? Posso? Encerra. Que Deus abençoe sua vida poderosamente em nome de Jesus. Aqui embaixo a chave Pix, você que deseja fazer a sua doação, você que já é fiel a Deus, não é? Aqui embaixo é o 11993073370, 11993073370. Continue ajudando essa obra. Esse final de mês nós temos muitas responsabilidades. São aluguéis, há muitas águas para pagar. Inclusive já chegou aqui a da sede já. E nós temos um trabalho lá no Nordeste também. Eu gostaria muito da ajuda de todos vocês. Você, ovelha querida, que é abençoada, que é tocada por essa obra, por esse ministério, não deixe de ajudar. Continue contribuindo, porque é mais abençoado aquele que está dando do que aquele que está recebendo. Continue generoso, com seu coração humilde e simples, ajudando essa obra. Porque quem ajuda o necessitado, empresta para Deus. Amém? Ovelha querida, um beijo bem forte no seu coração. Nós voltamos a qualquer momento em nome do Senhor Jesus.